Tudo bem? Minha saudação cordial para essa data especial, né, que nós estamos aqui hoje, a convite da USE Intermunicipal de Embu das Artes. Quero agradecer especialmente ao Jorge Oliveira, que foi quem me convidou, né, e também ao Mauro Antônio dos Santos, desejando que ele tenha uma excelente recuperação, como está tendo, né? E também a Maria Cristina Ramos, né, que participa conosco, participou um tempo conosco aqui na USE Regional de São Paulo. A USE Regional de São Paulo, ela é o órgão da USE que reúne os demais órgãos municipais, intermunicipais e distritais da região metropolitana de São Paulo, com exceção daquela conhecida como ABC, que tem uma regional própria. Então, nós fazemos um trabalho dentro da Regional de São Paulo de apoiar esses órgãos, como este aqui, né, que eu estou falando de Embu das Artes, apoiar nas suas ações, ajudar na união com as casas, e assim nós ajudamos a fortalecer o movimento espírita. E movimento espírita esse que é formado de atividades como esta, que hoje nós estamos participando, uma atividade especial relacionada ao livro O Céu e o Inferno. Nós vamos falar especificamente a respeito do capítulo 1 desse livro, né? O livro O Céu e o Inferno, que foi lançado em 1865, desenvolvendo as ideias contidas em um livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos deu origem, né, a todos os demais livros da conhecida codificação, né, das obras fundamentais do Espiritismo, obras essas editadas, organizadas, redigidas por Allan Kardec, condensando nessas obras o ensino dos espíritos superiores, né? O estudo de casos que as comunicações espíritas nos traziam naquela época, e também as experiências que Allan Kardec teve nesse caminho todo, desde o contato com o fenômeno espírita, o seu estudo e nessa caminhada toda, né, a formulação, a organização dessa doutrina que hoje é um movimento, né, movimento espírita, o espiritismo, né, que tanto nos faz bem. Espiritismo quanto doutrina, movimento espírita enquanto as atividades que todos nós participamos no meio espírita, como esta palestra, né? Então, esse caminho longo começa lá em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, e vai continuando, né? Nós colocamos algumas obras aqui até chegar O Céu e o Inferno, né? Então nós colocamos aqui o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, mas nós sabemos que após a publicação do livro O Céu e o Inferno, teve a publicação do livro A Gênese, e em todo esse período, né, a Kardec cuidou, editou, distribuiu, né, buscou assinantes, se correspondeu, né, com espíritas do mundo todo através da Revista Espírita, que são obras ricas para entendermos bem acerca do Espiritismo, né? E o capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, aqui nos cabe falar um pouco, tem o título sugestivo de O Porvir e o Nada.
Allan Kardec, muito metódico, muito sistemático no seu trabalho, né? E nós devemos imitar, né, Allan Kardec e estudar também de forma sistematizada e com método para termos acesso a esse conhecimento espírita. Né? Kardec vai trabalhar no capítulo 1 uma questão filosófica, existencial, né, de olhar a vida, de ver a vida, de pensar e refletir sobre a vida. Acredito que todos concordem com esse início de frase, de questão que está na tela, que é justamente existimos. Né? Foi tema da filosofia, de Descartes, porque até mesmo a dúvida da própria existência pode nos chegar, né? E como nós vamos nos ter certeza, né, se nós realmente existimos, né? Então acredito que nós já temos essa certeza. Nós estamos conversando aqui porque Descartes teve que fazer todo um exercício de pensamento para concluir que, pelo próprio exercício do pensamento, né, ele existia. Penso, logo existo. Né? E se nós existimos, estamos aqui pensando, nos relacionando, conversando, especialmente com o outro, né? Porque a relação com o outro nos dá muito mais sentido à existência do que simplesmente os nossos pensamentos. Para onde nós vamos após essa existência? Após o fenômeno a que muitos chamam de morte, né? Que para nós espíritas é apenas o despojamento de uma veste carnal, porque o espírito, para nós espíritas, permanece o seu caminho, a sua jornada. Né? Para nós espíritas, a alma é imortal, mas muitos ainda se perguntam, né, se somos uma alma imortal. E há quem negue, né, essa possibilidade. Há quem não pense dessa forma. Né? Então, se nós pensássemos igual a uma pequena parcela da humanidade, que após essa vida nós mergulharíamos no nada, que consequências isso traria para a vida em sociedade, para as relações que temos nesta existência? Qual seria o futuro da nossa humanidade? Esse pensamento do nada após a morte era muito intenso na época de Kardec. Né? E ele recebeu o nome, né, esse pensamento, essa escola filosófica, que teve os seus defensores e os seus teóricos, né, recebeu o nome de niilismo. O niilismo foi um movimento que teve grande força no mundo na época de Allan Kardec. E o espiritismo vem se opor ao niilismo naquele momento, né? Tanto é que Kardec elegeu o materialismo como seu principal opositor, né? Se pudéssemos falar de um inimigo, né? O Espiritismo vem para destruir o materialismo, que é justamente uma vida, uma existência baseada naquilo que o niilismo oferecia quanto pensamento, como filosofia de vida aqui na Terra. Essa visão nihilista da vida trazia para o indivíduo um pessimismo muito grande, né? Porque para o nihilista, como não existe nada após a morte, né? Como para o nihilista Deus está morto, né? Não há e ele fala que Deus está morto porque ele não responde, né? Porque a ciência não encontra a natureza de Deus. Onde está as compensações daquilo que Deus anunciava, né?
Quem é que escuta essa voz, como falava anteriormente, né, na história, por exemplo, do cristianismo, que a nossa sociedade ocidental tem uma grande influência, por que Deus não fala mais, né, com as suas criaturas? Então, isso tudo traz para o indivíduo, essa visão nihilista da vida, né, um vazio interior. Né? Para o niilista, os valores morais eles são ensinados, é fruto da educação, são artificiais. E nós sabemos, dentro da visão espírita, que os valores morais são inatos muitas vezes. Né? Nós podemos desenvolvê-los numa vida, mas já está inscrito em nossa consciência as leis divinas. Né? Então nós podemos desenvolver esses valores morais, enquanto a visão niilista da vida nos coloca que são valores artificiais e ensinados. Essa visão nihilista que propaga, né, que o nada é o que nos aguarda no futuro, ou seja, não há futuro após essa existência. É uma visão muito pessimista, muito triste, né? Porque um dos grandes consolos que nós temos dentro do Espiritismo é reencontrar os amigos, os entes queridos que já partiram dessa existência. Então isso nos traz um conforto, uma alegria muito grande, que falta àquele que pensa que o futuro é um nada. Vamos refletir um pouquinho, né? Hoje nós estamos aqui conversando. Né? E se ficássemos sabendo que o mundo terminaria hoje? O que você faria se só te restasse esse dia? Eu copiei isso de uma canção do Paulo Mosca. Né? O poeta faz um exercício de pensamento a respeito e mostra comportamentos, né? Eu acho muito engraçada essa canção, alguma parte dela, que ele fala que o que você faria, né? Fechava a porta do hospício, abria a da delegacia. O que você faria se só lhe restasse esse dia? Né? Os nossos valores morais é justamente o que vai nos guiar nessa decisão. Se o mundo fosse acabar hoje, né, ou nos próximos dias, nos próximos meses, o que você faria? Então há filmes e livros, né, que trabalham com essa ideia apocalíptica do fim do mundo. Né? E aí nós vemos nos personagens comportamentos diversos. Enquanto uns buscam a salvação de alguma forma, né, até muitas vezes egoísta, né, não se importando com o outro, alguns já desistem de viver, entregam, né, não querem fazer mais nada. Outros buscam todos os prazeres materiais que poderiam ter. Né? Alguns outros vão procurar o bem-estar da família, o bem-estar da sociedade e vão trabalhar para uma solução que não se sabe se será encontrada, mas a atitude dessa pessoa diante da vida mostra quais são os valores que norteiam a sua existência. Né? Mostra a ideia que essa pessoa tem sobre para onde vai após a morte. Né? O que está fazendo aqui? Para que serve essa vida? Que são questões que o Espiritismo nos explica. Né? Muitas vezes até nos detalha, nos dá exemplos, de sorte que a vida após a morte deixa de ser uma suposição, uma ideia vaga, teórica. Esta vida futura que Jesus não conseguiu dar uma clareza porque as pessoas não entenderiam, o Espiritismo nos apresenta de uma forma muito nítida, né? Que nós podemos ter uma ideia clara, uma ideia firme, substancial,
com relação àquilo que vai nos acontecer após essa vida. Não há incerteza. Muitas vezes nós não sabemos, né, se o que estamos fazendo está correto, porque nós somos espíritos imperfeitos, né, não temos a inteligência suprema. Então nós duvidamos, né, muitas vezes das nossas ações, quais são as consequências que elas irá nos trazer, mas isso realmente, essa prova dos 9, só teremos após essa vida. Né? Nessa vida, nós vamos conviver com a dúvida, né? Com a incerteza, procurando fazer o melhor, né? Acertar mais. E enquanto alguns anunciam, afirmam, gritam, né, que o futuro é o nada, e Kardec tem um pensamento muito bom, né, nesse capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, que ele fala que não haveria problema nenhum em aceitar que o futuro é o nada, desde que isso seja um fato. Né? Não sabermos, não conseguir provar o que tem na vida futura, através, vamos falar assim, da nossa ciência, que estuda os fenômenos materiais e naturais, mas os fenômenos ligados à matéria, e nós estamos falando de vida espiritual, né? Se a nossa ciência pudesse afirmar que após essa vida existiria o nada, né? Então, se isso fosse um fato incontestável, nada mais caberia a todos nós que aqui estamos aceitar esse fato. Né? Desolador. Desolador. Né? Mas o fato é que não se consegue provar que o futuro é o nada. Não se consegue provar que não existe uma consciência que sobrevive a esta vida. Não se consegue provar, né, que não existe, essa consciência. Não se consegue provar que a alma não é um ser imortal. Muito pelo contrário. As pesquisas levantam essa hipótese e buscam a comprovação da vida após a morte. Porque é uma ideia que tem muito mais força, muito natural, né? Muito mais presente na humanidade do que a ideia de que o futuro é um nada. O Espiritismo nasce numa época onde o materialismo está tentando se estabelecer. Então, a afirmação de que nós somos apenas um corpo, né? Que o pensamento é apenas um exercício fisiológico, né? Que após essa vida não existe nada, de que Deus está morto, é justamente aonde o Espiritismo vai se opor fortemente e tentar destruir o materialismo. Não é à toa que Kardec coloca o nome nesse conjunto de fundamentos e conceitos que ele está trazendo à luz através dos seus estudos, coloca o nome de Espiritismo. Né? E não é uma luz baseada numa fé cega. É uma luz baseada em pensamento racional, baseada em pesquisa, em estudo, em observação de fenômenos. Né? Então, o Espiritismo, ele anda, vamos falar assim, de mãos dadas, ele tem como base também o positivismo, que é um movimento da época, né, que hoje nós poderíamos dizer que é contrário ao chamado negacionismo, porque no positivismo a verdade vem através da ciência. E eu falei do negacionismo, que tem muitos fatos científicos que são negados por pessoas com base em crenças, em suposições, em teorias de conspiração. Então, à época de Kardec, o positivismo, esse pensamento que tem a ciência como fonte fundamental,
está em desenvolvimento e alimenta a nossa ciência até hoje. Né? Além da busca da verdade pela ciência, né, rejeita aquilo que é sobrenatural, pois tudo tem uma causa natural, como diz o Espiritismo. Né? Fala sobre a questão do progresso como uma lei natural, e no campo moral também existe a lei do progresso, né? E também vai falar sobre a organização social, a ordem e o progresso que deve existir dentro das relações humanas, tudo progride, né? E assim também ensina o Espiritismo. No Espiritismo, se valoriza a razão, né? E não a fé cega, não a fé fanática. Se valoriza a razão num exercício de tentar se compreender antes de acreditar, antes de crer. Né? Então, todos nós espíritas, quando chegamos numa casa espírita bem orientada, nós somos primeiro convidados a estudar, para que a nossa razão se convença. Poderíamos levar aos fatos, né, ao exercício da mediunidade, por exemplo, e a pessoa sair de lá incrédula, julgando um monte de coisa, né, que não corresponde ao fato. A verdade que está no fato. Então, melhor estudar, melhor compreender, melhor saber como funciona. Né? Senão nós acharemos que é algo sobrenatural, algo maravilhoso, o que propriamente não é algo espírita, porque o espiritismo está baseado em fatos naturais, né? Em fatos que não ofendem a razão e o bom senso. No capítulo 1, Kardec vai abordar, né, 3 alternativas para a vida futura. Em outras obras, né, em outros escritos, ele aborda até mais alternativas, mas nesse livro, no livro Céu e Inferno, ele quer só, nesse capítulo 1, mostrar que uma das alternativas é justamente a individualidade da alma e a sobrevivência da alma após a morte. Né? Essa ideia de individualidade da alma e que essa alma sobrevive após a morte está presente majoritariamente nas filosofias e religiões que existem na Terra. Majoritariamente. Nós poderíamos falar que 2/3 da humanidade, sempre, 80%, né, ou 2/3, sempre tiveram a ideia de que a alma é imortal, porque e individual, né, porque é uma ideia inata. Nós trazemos ela conosco. É uma ideia natural. O que não é natural é achar que após a vida existe um nada. Né? E tem algumas ideias que pensam que há algo após a vida, mas que a alma perde a sua individualidade, que é a ideia do todo universal, que nós somos uma parte de inteligência tomada de um todo e voltamos para essa inteligência que faz parte da natureza, né? Perdendo a individualidade, ou ainda que nós fazemos parte de um único ser, que é o que chamamos de Deus, né? Que é a ideia do panteísmo que Kardec desenvolve no início de O Livro dos Espíritos, essa ideia. Né? Então vamos pensar um pouquinho a respeito do nada. Se a vida acabasse agora, né? Se o mundo acabasse hoje, se nós tivéssemos apenas esse dia, esse nosso dia, e após viesse o nada. Né? Provavelmente nós teríamos, nesse argumento do nada após a vida, um recrudescimento do egoísmo. Ou seja, né? Popularmente falando, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Vamos cuidar da gente aqui, o resto, ou egoísmo individual, ou de família, né? Ou de pátria, né? Enfim. Alguns buscariam a satisfação dos gozos materiais,
os prazeres da matéria, vamos viver tudo o que tem para viver, né? Vamos nos divertir, né? Como diz, né? Vamos gozar o presente sem nenhuma consequência com relação ao futuro, né? Então é uma forma de ver a vida, né? Tem a chamada vida louca, né? Viva a vida louca, né? Há quem se baseie na sua existência vivendo o presente sem consequências com relação ao futuro. Isso é, né, uma consequência de pensar no nada após essa existência. Porque nós estamos vivendo aqui para construir a nossa existência imortal. Toda ação tem uma consequência, gera uma responsabilidade, que nós vamos ter que conviver com essa responsabilidade, com essa consequência. Ah, se soubessem, né, disso, tantos quanto aqui vivem de maneira irresponsável. Ah, se soubessem. Né? Então essa ideia, muitas vezes do nada, uma vida pensando numa vida sem sentido, traz para o indivíduo um vazio interior muito grande. E é um fator de perturbação e dissolução social. Né? É o que nós vemos muitas vezes nos indivíduos da nossa sociedade. Né? Sem esse consolo e essa ideia maior, né, de que a vida continua sempre. Né? Aqueles que pensam na volta para um todo universal, né, nós vamos ter aí a perda da individualidade, né, o rompimento dos laços sociais e da família, e não vai explicar também as diferenças individuais. Tanto faz se é um todo universal, né, pertencente à natureza, a um princípio de inteligência, quanto se for, né, a ideia de que nós todos fazemos parte de Deus, né, que Kardec muito bem analisa essa questão no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre Deus. Né. Uma parte ele fala assim, não podendo o homem ser Deus, ele quer ser uma parte de Deus, né, que é a ideia do panteísmo. Nós também perderíamos a nossa individualidade. Aí uma questão que nós devemos perguntar é como é que, todos nós sendo parte de Deus, como é que nós podemos ser tão imperfeitos na nossa manifestação humana aqui na Terra, né? Nós não deveríamos nos manifestar de uma forma perfeita. E de onde vem tantas diferenças entre os indivíduos se fazemos parte de um mesmo todo, né? Então isso são coisas que nós, a razão, né? Um exercício de razão, um exercício da razão acaba refutando. Né? E a ideia, né, que o Espiritismo defende, que acaba encontrando eco em outras filosofias e também em religiões, né, e em sistemas de crenças, acaba encontrando eco, né, a ideia de que a alma é um ser individual, que ao findar a vida do corpo físico, esse ser continua existindo, né? Esse ser, essa alma individual e imortal, permanece consciente, né? Numa vida, no caso do Espiritismo, numa vida de relação, né, após essa existência. Né? Isso está presente em quase 80% da nossa humanidade terrena, esteve presente nas religiões nativas e tribais no passado, mostrando que é uma ideia inata, e nas religiões nativas e tribais que mantêm, né, esse sistema de crença até hoje, está presente, e é a base das religiões do mundo. Mas as religiões do mundo, né, por não ter um pensamento positivista, não se basear na ciência, na razão e no bom senso, muitas vezes juntar com essa ideia de alma individual e imortal, nessa ideia de vida após a morte, também aliar a essa ideia superstições, coisas sobrenaturais, né? E que até ideias contrárias à bondade e à justiça de Deus, essas religiões do mundo, né, não conseguem defender e refutar
o materialismo da forma como o Espiritismo consegue. Né? Kardec coloca que uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. Então a teoria do nada, é teoria, tá? Do nada após a morte, né? É teoria. Ela não se sustenta diante de um exame da razão, de um exame filosófico desse conceito, né? E também diante dos fatos do que acontece aqui no mundo. Essa é a forma de Allan Kardec pensar sobre os conceitos espíritas. Nós podemos lembrar aqui que na capa do livro na capa do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tira uma frase, quando está falando da fé, né, dentro do capítulo que trata sobre a fé dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tira uma frase dali, coloca no início da obra, que é justamente a frase: fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a fé espírita ela é com base na razão. A ideia de imortalidade da alma é com base na razão, né? É com base em conceitos que nós temos dentro do Espiritismo, que são também, para nós, leis naturais, né? Os conceitos, as ideias, né? E as leis naturais de progresso, liberdade, justiça e bondade. Tudo progride. A pior coisa que pode acontecer dentro da natureza da evolução, do progresso de tudo, é não progredir, é estar estacionado. Né? De tal forma que nós espíritos deveríamos ser hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, dando uma ideia de que estamos desenvolvendo, nos aperfeiçoando moralmente, intelectualmente. Né? Lembrando que o progresso intelectual alimenta o desenvolvimento moral. Às vezes nós achamos que não, mas é assim que acontece. Né? É preciso ter um discernimento melhor para decidir melhor. E a outra lei é a liberdade. É a lei de liberdade, é o livre-arbítrio, tomar nossas decisões. Né? O bem não nos constrange a agir pelo bem, mas nós tomamos a decisão de sermos bons, de sermos homens e mulheres de bem. Né? E toda a nossa ação gera uma reação. A liberdade é aquisição de responsabilidades. Né? E aí nós vemos uma justiça que atua nos responsabilizando pelas ações, pelos pensamentos, pelas palavras, pelos gestos. Né? E permeando tudo isso a bondade, o amor. Né? Se é uma coisa que Deus é, e é o tempo todo, e é de forma infinita, porque tudo em Deus é infinito, é ser bom e justo. Deus é, o tempo todo, infinitamente bom e justo. Então, se nós acreditamos em Deus, aquilo que o nihilista nega, o materialista nega, o ateu nega, né? Se nós acreditamos em Deus, esse Deus é bom e justo. Então, tudo o que acontece, tudo o que é feito, todas as suas leis são de bondade e de justiça. Né? De tal forma que, para ser justo, deve ser bom. E se é bom, deve ser justo. E isso também se aplica à vida após a morte. Né? Então, a ideia de vida futura deve carregar em si a bondade e a justiça. O livro O Céu e o Inferno vai nos trazer uma ideia clara dessa vida futura. Com uma primeira parte desenvolvida numa linha de racional, né? É uma primeira parte teórica, onde se apresenta a doutrina da vida futura, onde se faz um estudo comparativo até das ideias de vida futura
que tinha os povos pagões, né? Os pagãos, povos pagãos, perdão, que tinha a ideia de céu e inferno dos cristãos, né? E a nossa ideia de vida futura também vai ser colocada ali. Na segunda parte do livro, nós temos exemplos, né, obtidos através da comunicação mediúnica. Então, a segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos ter, olha só, quantos exemplos, né? 17 exemplos de espíritos felizes, comunicações que são estudadas por Kardec e são colocadas ali para ilustrar essa vida futura. Então, não é só acreditar por acreditar, é observar fatos, ter acesso a comunicações e basear a ideia espírita nessas comunicações recebidas. Né? Kardec relacionou algumas. Relacionou exemplos de espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos que foram criminosos e que se arrependeram de cometer esses crimes, espíritos que foram criminosos e são endurecidos, não se arrependeram, né? E espíritos que passaram na vida terrena por grandes expiações. Nossa gratidão a Allan Kardec por esse trabalho que ele fez, né, no livro Céu e Inferno. Dessa obra que fala sobre a justiça divina na vida futura. Nossa gratidão a toda a equipe da Intermunicipal de Embu das Artes que nos fez o convite, está realizando essa programação. Desejo sucesso ao evento, né? E a nossa gratidão a todos que estão acompanhando essa palestra. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Leia o livro Céu e Inferno. Faça isso por você, pela humanidade. Se transforme numa pessoa melhor para que o mundo melhore. Muito obrigado e até uma próxima.